E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Pessoal, então hoje a gente vai começar de fato uma jornada excepcional, tá? Serão vários vídeos, a gente vai começar a tratar na nossa hashtag 84 das aposentadorias. Então a gente vai falar aqui aos poucos, tá? Vai ficar um pouco longo, então vai estar bem quebrado esse assunto, tá? De todas as aposentadorias do regime geral. Eu tentei organizar o assunto da melhor maneira possível, tá? Para facilitar a didática e facilitar a compreensão de vocês. Então, o que são todas essas aposentadorias? Então, tá aqui, pessoal. Quanto ao segurado, a gente vai ter a aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos ter ainda a aposentadoria programada. Então, aqui, pessoal, aposentadoria programada, eu estou falando do trabalhador urbano, estou falando do professor, tá? Estou falando da pessoa com deficiência. Então, a gente tem várias coisas aqui dentro. Temos ainda a aposentadoria por idade do trabalhador rural e fechando com as aposentadorias especiais, tá? Então, a gente vai começar por aqui, pela aposentadoria programada, tá bom? Então, vamos caminhando lentamente, vamos ver os detalhes, vamos ver as características, tá? De modo que não fique nenhuma dúvida, porque esse assunto você vai se deparar com ele em prova, tá? Seja em prova de INSS, TRF, TRT, inevitavelmente você vai encontrar esse assunto lá. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de aposentadoria, a emenda constitucional de 2019, a emenda 103 de 2019, ela fez uma mudança gigantesca nesse assunto, tá? Exatamente essa emenda aqui, a 103. Ela vai alterar substancialmente o regime de aposentadorias no país. Então, para facilitar a compreensão, para a gente entender bem como é que ficou, é necessário que a gente entenda como era antes. Então, se você não sabe como era antes, na aula de hoje a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o período anterior à emenda 103. Vamos entender como funcionavam as estruturas e aí depois a gente vai ver como é que ficou. Tá? E aí vai ficar bem claro da gente conseguir ver e entender as mudanças. Tá? E vai ficar mais fácil você conhecer melhor o novo sistema, porque que é assim. Tá bom? Então vamos lá. Então, antes da emenda 103 de 2019, a gente tinha dois tipos aqui de aposentadoria. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Nós vamos começar para a primeira, vamos ver as características, tá? Só o que importa, tá? Só o básico ali do que é necessário a gente compreender antes da gente adentrar na que está em vigor agora, tá bom? Então não vou trazer todo tipo de detalhe não, vou pegar os detalhes, as informações básicas que nos interessam para a gente confrontar com o regramento atual, tá? Então vamos lá. Aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda 103 de 2019. Será devida ao segurado após 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos se mulher, observada a situação do segurado especial que não contribua como contribuinte individual. Porque o segurado especial ele vai ter um tratamento ali diferente. A gente vai ver isso daqui, tá, pessoal? Então, qual o ensinamento que a gente tira desse slide, pessoal? Que o homem precisava de 35 anos de contribuição e a mulher 30. Aí você vai me perguntar, ué, e a idade, professor, também tem? Não, não tem nenhuma vinculação com a idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela era voltada exclusivamente para o tempo de contribuição, independente da idade da pessoa, ok? Então, ó, bastante atenção nisso. A idade aqui, ela não é relevante. O que interessava para esse tipo de aposentadoria era o tempo de contribuição. Vamos lá. Qual era a carência do benefício? Tá? Não vou nem falar de novo o que é carência, né, pessoal? A gente já viu lá para trás, lá o Instituto da Carência. Então a gente tinha uma carência de 180 contribuições mensais. Como era, pessoal, calculado o salário-benefício, tá? Lá na aula de RMI, né, a gente viu como é que calcula o salário-benefício, tá? De qualquer maneira, vamos dar uma pincelada aqui como é que era antes. Quando eu trouxer o regramento atual, vou voltar de novo no salário-benefício como é hoje, tá? Mesmo a gente tendo estudado lá atrás. Então, como que era calculado? Para a aposentadoria por tempo de contribuição, o salário-benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. O que acontece aqui, pessoal? Eu pegava a contribuição da pessoa de 94 para cá, atualizava os valores, descartava as 20% menores e ficava só com as 80% maiores. Porque isso ajuda, pessoal, a aumentar o valor do benefício. Pegava as 20% menores, descartava,
ficava só com as 80% maiores. Tirava a média aritmética simples e, ao final, multiplicava pelo fator previdenciário. E aí eu chegava no valor, no cálculo do salário de benefício. Deu para entender? A gente já viu isso aqui como é atual, né? Mas já deu para ter uma noção. Tá? Eu vou pegar as 80 maiores, vou descartar os 20% menores. Tiro a média aritmética simples, multiplico pelo fator previdenciário. Aí você fala, professor, o que é isso? O que é esse tal desse fator previdenciário? Tá? Vamos lá, vamos entender também o que é o tal do fator previdenciário. O fator previdenciário era um índice de cálculo do INSS criado em 1999 para reduzir o valor da aposentadoria por tempo de contribuição de quem se aposentava mais cedo, considerando idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida. Seu objetivo era adiar a aposentadoria, diminuindo o déficit previdenciário, sendo amplamente substituído em 2019. Tá? Então, qual era a ideia aqui, pessoal? Lembra que eu falei que na aposentadoria por tempo de contribuição a idade era irrelevante? Eu não falei aqui para vocês que o que interessava aqui para a gente é só o tempo de contribuição? Poderia acontecer da pessoa bater esse tempo de contribuição muito nova. Então, se ela muito nova fosse pedir a aposentadoria, ela ia poder se aposentar? Ia, mas o fator previdenciário ia prejudicar muito ela. Tá? Então, a inserção do fator previdenciário ela vem para tentar fazer com que a pessoa não pedisse aposentadoria, deixasse para pedir quando ficasse mais velha, para não perder muito da renda mensal dela do benefício. Tá? Então, o fator ele vem para isso, para tentar forçar a pessoa a ficar mais tempo trabalhando, mesmo tendo atingido o tempo necessário para se aposentar. Tá? Por quê? Porque se ela pedisse aposentadoria muito cedo, o benefício seria menor. Tá? Quanto mais cedo ela pedisse o benefício, menor ela receberia ele ao final. Tá? Então, veja bem. O que tem aqui? Então, joguei aqui o cálculozinho do fator previdenciário para a gente, tá, pessoal? Isso aqui não precisa você decorar, não, tá? É só para, caso você se esbarre com isso por aí, você saiba do que se trata, tá? Então, aqui era o cálculo do fator previdenciário, ó, onde o nosso Fzinho lá é o fator previdenciário, essa a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria, TC, tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, e D, idade no momento da aposentadoria, e a letrinha A, que está aqui, ó, é a nossa alíquota de contribuição, correspondente a 0,31. Tá? Então eu aplicava esse cálculo aqui, chegava num valor, e o que eu ia fazer com esse valor aqui, pessoal? Vou multiplicar a média que eu tirei com o valor que eu encontrei ali. E aí esse era o salário de benefício da pessoa. A gente já viu que o salário-benefício não é aquilo que a pessoa efetivamente vai receber, não é isso? O que a pessoa efetivamente vai receber está aqui, ó, é a renda mensal inicial. Então, esse resultado aqui, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa receberia 100% deste valor. Tá? Lembrando que o RMI ou o RMB é aquilo que efetivamente vai para a mão da pessoa. Então, ela recebia 100% desse valor. Então, era assim que funcionava esse tipo de aposentadoria. Tá? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição levava em conta só a contribuição, a idade ela é irrelevante, tá? Então a gente tinha lá, temos a carência de 180 contribuições, o cálculo do salário-benefício, as 80% maiores descartando a 20 menores, no final multiplica pelo fator previdenciário, com a RMI sendo 100% desse valor. A gente pode dizer que a gente ainda tinha aqui a questão dos professores. Então, para os professores, como é que funcionava? A aposentadoria por tempo de contribuição do professor, que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, será devida ao professor aos 30 anos de contribuição e à professora aos 25 anos de contribuição. Qual é a diferença aqui, pessoal? É que a gente tem uma diminuição de 5 anos, não é isso? Ó? O professor, homem, 30 anos. O que a gente acabou de ver é o quê? 35. E a professora, que era 30, agora aqui ela vai ser 25 anos. Tá? Então essa é a diferença. Para que tenha direito ao tempo ao redutor de professor,
tem que ter trabalhado, ó, exclusivamente na função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Então, exclusivamente, apenas nesse tempo aqui. Então, só vai ter direito à redução se todo esse tempo for no magistério. Tá? Então, essa era a nossa aposentadoria por tempo de contribuição. E a aposentadoria por idade, pessoal? Como é que funcionava aqui a aposentadoria por idade? Então, vamos lá. Ó. A aposentadoria por idade, uma vez cumprida a carência exigida, será devida ao segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60, se mulher. Reduzidos esses limites para 60 e 55 anos de idade para os trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres. Então, a gente aqui tem o requisito idade, não é isso? Homem 65, mulher 60. Trabalhadores rurais, homens 60, mulheres 55. Também tinha redução de 5 anos. Qual a carência desse benefício, pessoal? Então, carência, em regra, a carência era 180 contribuições mensais. Mesma coisa da aposentadoria por tempo de contribuição que a gente acabou de ver. Como que será que calculava esse benefício? Será que é igual lá da aposentadoria por tempo de contribuição? A gente vai ver que não, que aqui vai ter uma diferença. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo salário-benefício, igual a gente foi lá, igual a gente fez lá, não é isso? Como é que a gente calculou lá? Atualiza os valores de julho de 94 para cá, pego as 80% maiores contribuições, pego as 20 menores e jogo fora, tiro a média das 80 maiores e multiplico pelo fator previdenciário. Foi isso que a gente viu. Aí achamos o nosso salário-benefício. E aqui, ó, para aposentadoria por idade, o salário de benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicada ou não pelo fator previdenciário. Conseguiram enxergar aqui a diferença, pessoal? Olha só, multiplicada ou não. O que ele está querendo dizer aqui? Eu posso fazer o cálculo com o fator ou sem o fator. E aí a pessoa vai receber o quê? O resultado que for maior, o melhor benefício para ela, tá? Por quê? Porque o fator previdenciário, quando você é muito novo, pessoal, ele, consequentemente, ele vai derrubar o valor do seu benefício. Mas se você já tiver uma certa idade, ele pode te ajudar. Então, vira o jogo. Agora ele pode te ajudar no valor do benefício e te dar ele poderia, no caso, lá atrás, e te dar um benefício um pouco melhor, tá? Então, quando você é muito novo, ele te prejudica. Se você for muito velho, ele pode te ajudar. Por isso que aqui ele fala em fazer ou não o cálculo com o fator. Então, é igual ao anterior, mas aí eu vou fazer dois cálculos, um multiplicando pelo fator previdenciário e um sem multiplicar. A pessoa vai ficar com qual salário-benefício? O que for maior, porque vai aplicar aqui para ela a regra do melhor benefício. Tá? Vamos lá, seguindo. E o que ela vai receber agora? O que de fato vai para a mão dela? Vamos lá, vamos dar uma olhada. A nossa renda mensal inicial, né? Então, olha só, ela vai receber 70% do salário-benefício, 70% do que a gente calculou aqui, acrescido de 1% para cada grupo de 12 contribuições, até o máximo de 100% do salário-benefício. Tá? Então, olha só que interessante. Todo grupo de 12 que ultrapassar o mínimo necessário para ela se aposentar, acrescenta 1% para ela. Tá? Então, ela passou lá, ela tem 12 contribuições a mais do que o necessário para se aposentar, 1%. Ela tem mais 12 a mais, 24, 2%, 36, 3%. Tá? Deu para entender? Tranquilo? Tá? Lembrando que aqui ela vai precisar de quanto? A gente viu aqui, não é isso? A gente viu aqui que ela precisa de uma carência de 180. Então, tudo que passar de 180, cada grupo de 12 que ultrapassar 180, eu vou acrescentar 1. Tá? Vamos botar assim, porque eu acho que pode ficar alguma dúvida. Então, cada grupo de 12 que passar aqui, eu vou acrescentar 1 lá, 1% lá. Aí ele fala aqui ainda que é até o total de 100%, até o máximo de 100% do salário-benefício. Então, antes da emenda 103, pessoal, era assim que funcionava. Essa era a sistemática, tá? E aí vem a emenda 103 e vai mudar tudo. A gente vai ver que ela vai pegar um pouco da regra da aposentadoria por tempo de contribuição, vai juntar com um pouco da regra da idade, vai fazer alguns ajustes
e vai sair a aposentadoria programada. A gente não vai ter mais essa divisão de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, tá, pessoal? Então a gente finaliza por aqui. Espero ter ficado bem claro, que vocês tenham entendido, tá bom? Não se esqueça, como eu sempre peço humildemente, se inscrever no canal, curtir. Se quiser comentar, comenta. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunta, tá? Que aí a gente tenta tirar a dúvida da melhor maneira possível. Espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo.